Obrigada. Gabriel, queria entender um pouco da sua leitura, né? Com base no relatório bimestral apresentado na sexta-feira, continuamos com problemas fiscais ou, né, este novo relatório apresentado com projeções menores de déficit, como era aguardado, ou tinha essa expectativa pelo mercado, traz ali algum tipo de alívio em relação às contas públicas? Na verdade, não tem alívio nenhum. O governo está tentando comprar tempo, produzindo um relatório que continua com receitas superestimadas e despesas subestimadas. O governo está tentando empurrar, digamos assim, para frente a incorporação de mais realismo fiscal. O problema continua. Isso não foi resolvido nessa atualização do orçamento. A gente tem, apesar de, na margem, o governo ter, por exemplo, zerado a receita de JCP, ter feito alguns outros ajustes, como nas receitas de concessões, a gente ainda tem receitas muito superestimadas e o gasto também está subestimado. O gasto com a Previdência, apesar de um ajuste na margem de pouco mais de 5 bi, a gente sabe que a despesa com a Previdência está defasada em mais de 20 bi. Então, assim, ainda tem muito problema no relatório que foi divulgado. Será possível? Você acha que será possível aí o governo equilibrar o orçamento apenas elevando impostos, né? A gente fica muito claro essa tentativa de buscar esse equilíbrio apenas na arrecadação, né? Eu acho muito difícil o governo conseguir sustentar uma estratégia de déficit zero ou de redução continuada do déficit fiscal só com medidas pelo lado da receita. Quando a gente olha a experiência internacional, quem fez isso entregou uma economia com mais inflação e com menos PIB potencial. Então, e chega uma hora também, além da evidência internacional mostrar que não dá certo, você chega com equilíbrio macro de pior qualidade, do outro lado, isso gera uma fadiga no Congresso Nacional para aprovar medidas únicas e exclusivamente para aumentar a carga tributária. Pelo lado da despesa, a gente tem um amplo espaço para adotar medidas pelo lado do gasto. Eu fiz um levantamento, tentei mapear o potencial de economia fiscal de medidas pelo lado da despesa e é assustador o tamanho. A gente tem pelo menos 700 bilhões, com B, bilhões de reais em uma década para economizar se uma série de medidas fossem adotadas, por exemplo, a reforma administrativa, que está super madura, a fusão de políticas sociais. A gente tem muita política social executada de forma descentralizada, ineficiente, enfim, tem muito espaço ainda para cortar gastos, mas o governo optou de forma dogmática, né, ideológica, por não seguir essa agenda. Gabriel, inclusive, né, mesmo com este cenário, com hipóteses ali levantadas mais otimistas, né, em relação à arrecadação, o relatório ele mostra que não seriam atingidas as metas de resultado primário em 2025 e 2026. Haveria um déficit do 0,5% do PIB para 2025, 0,4% para 2023, contra as metas que eram de superávites, né, as metas ali previstas pelo arcabouço fiscal. O questionável equilíbrio de 2024 não se mantém, porque parte dessas receitas ela acabam não sendo, né, receitas recorrentes. Trata-se de fato de empurrar essa má notícia para frente? Sem dúvida, sem dúvida. O governo está contando com receitas que são temporárias e mesmo com essas receitas temporárias não está conseguindo fechar a conta para 25, 26. Como você bem colocou, a gente não tem receita recorrente, né, para sustentar essa redução do déficit. Então, isso acaba ficando evidente na piora do déficit nos próximos anos, que eu acredito que não foi um detalhe apenas do relatório. Acho que o governo, no envio da LDO, que vai acontecer no mês de abril, dia 15 de abril, o governo vai enviar a LDO de 2025, a gente provavelmente vai ver uma revisão dessas metas de déficit que foram colocadas pelo Haddad lá no começo do governo. Então, a gente deve ter uma revisão para pior, né, no fundo dos déficits de 25 e 26. Uma coisa que vale a pena mencionar, que eu não coloquei para esse ano ainda, 2024, que está no relatório, que também evidencia, né, o quão superestimado está a receita, é que o governo está considerando ainda os efeitos da MP 1202, que incorpora 3 medidas. O limite para compensações tributárias, o PERS e a reoneração da folha. O PERS e a reoneração da folha a gente já sabe que foram para PLs, né, não vai ser aprovado na MP. Apesar disso, o governo manteve a estimativa de receita. Então, assim, tem vários problemas no relatório, não só para 24, mas como você colocou, para 25, 26, muito difícil do governo cumprir
essa trajetória de redução de déficit, porque o plano de voo não é equilibrado. Gabriel, muito bom dia para você, prazer conversar contigo, Felipe Nascimento agora. Nesse sentido, nessa perspectiva, né, esses equívocos ou esses erros nas estimativas ou até mesmo nas projeções do governo podem trazer uma falta de credibilidade para o avanço das pautas econômicas. Como você falou, nesse layout que está sendo desenhado, está contando com o efeito de medida provisória que a gente já sabe que não vai ter mais. Está contando com algumas receitas que não são recorrentes, estão superestimadas. E por mais benéfico que tenha sido esse cenário, apenas adiou a discussão de repente, uma mudança na meta fiscal agora de março para talvez em maio. Isso afeta a credibilidade do governo? E aí, olhando do ponto de vista do mercado, né, como que isso pode mexer também com as expectativas e mudar a perspectiva do mercado em relação à trajetória dessas pautas econômicas, dessas políticas econômicas do governo? Eu acho que afeta sim a credibilidade do governo e mais até do que do governo, a credibilidade do arcabouço fiscal, né, da institucionalidade fiscal que foi colocada, porque é importante lembrar, o arcabouço, chamado arcabouço, eu não gosto muito desse nome porque ele não tem arcabouço nenhum, ele é um marco, né, apenas uma regra fiscal que foi proposta. A gente não fez um update da LRF, a gente não fez de fato um arcabouço que tocasse, né, que aprimorasse as diversas regras fiscais que a gente tem. Então, eu não gosto muito desse nome, mas quando a gente olha o arcabouço, e todos esses problemas que você comentou, eles mostram justamente essa falta de credibilidade e de consistência. Vale a pena a gente chamar a atenção para um ponto que eu tenho falado muito, que é a inconsistência matemática dessa regra fiscal que está colocada. Essa regra fiscal ela só fica de pé se a gente tiver surpresas todo ano na arrecadação. Se a gente tiver se faltar, né, se eventualmente o governo começar a ter frustração de receita e faltar sorte, o governo tem tido muita sorte até aqui, principalmente por conta do cenário internacional, esse arcabouço ele cai, né, um castelo de cartas que eu tenho dito. Por que disso? Vou tentar fundamentar aqui para não ficar uma coisa abstrata. O arcabouço ele tem um limite muito rígido de gastos, né? Vamos lembrar que os gastos com saúde e educação passaram a ficar vinculados à arrecadação. Então, todo esse ganho, se a gente assumir o cenário otimista, que o governo consegue toda essa receita que está estimada no orçamento, a gente vai ter um problema grande em 25, 26, porque a despesa com saúde e educação está vinculada justamente a essa arrecadação. O que é um erro, né? O FMI tem um relatório, um paper que chama Second Generation Fiscal Rules. Ele faz um apanhado geral de regras fiscais mais modernas. E é um erro trivial você ficar indexando despesa à arrecadação, que é exatamente o que esse arcabouço faz. Então, isso cria uma pressão de gasto automática em saúde e educação para frente. Essa pressão já existia no ano passado, em 23, mas vamos lembrar como é que o governo contornou essa restrição. Ele bateu na porta do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas deu o ok para descumprir os limites mínimos constitucionais em saúde. Então, assim, além disso, tem o piso de investimento público, né? O governo colocou um piso de investimento público, o investimento público não pode ir abaixo de um certo patamar. Isso cria uma rigidez no orçamento público, que já é muito rígido. Só para ter uma ideia, 92%, pelo menos, da despesa está endereçada, está carimbada. O governo só consegue mexer em 8%. Então, o arcabouço ele é frágil. Essa insistência em tentar comprar tempo por parte do governo, ela machuca, né? Ela arranha essa credibilidade, não só do governo, mas também do arcabouço fiscal institucional que a gente tem, que é problemático. Ô Gabriel, e aí, nesse sentido, esse cenário todo aí pode ser a raiz daquelas incertezas sinalizadas ali pelo Banco Central no comunicado da última reunião, que inclusive a gente espera que seja um pouco mais detalhado, que seja um pouco mais pormenorizado na ata que vai ser divulgada amanhã. Essas incertezas de cenário, claro que tem o cenário internacional, mas no ambiente doméstico, se trata justamente
dessa condução econômica, principalmente por conta de receitas, de despesas e das políticas efetivamente adotadas, como você muito bem citou? Sem dúvida. Antes de eu falar do doméstico, deixa eu fazer uma visita no externo. O governo tem tido muita sorte no cenário internacional. Né? O Brasil não ficou mais bonito, né? O mundo que ficou mais feio do ponto de vista fiscal. E o investidor global ele tem menos opções hoje em dia por conta dos ruídos geopolíticos. Né? O investidor global ele não consegue mais colocar dinheiro na Rússia, na China, está tendo uma saída maciça de recursos da China, da Turquia. Também não tem institucionalidade no Banco Central. O presidente da Turquia já demitiu o presidente do Banco Central e diretores, então também está saindo, está tendo uma fuga de capitais da Turquia. Então sobraram poucas opções: o Brasil, o México, a África do Sul e aí, países menores, tipo Colômbia, que não tem muito fluxo, né? Não aguenta muito um fluxo grande de recurso estrangeiro. Então, o Brasil acabou sobrando, né, se beneficiando desse cenário global pior. Né? Como a gente está tão ruim o fiscal quanto no resto do mundo, o Brasil não foi penalizado, digamos assim, por essa piora fiscal. Então, o externo está ajudando, né? O grupo de países emergentes investíveis, vamos chamar assim, ficou menor e o Brasil acabou se beneficiando desse cenário internacional. Vindo para o doméstico, está perfeito isso que você falou. Eu acho que o fiscal é sim uma variável importante no balanço de riscos do Banco Central. E não só o fiscal diretamente, né, a meta de déficit primário, a evolução da dívida, mas também o parafiscal. Né? Eu acho que isso também permeia o processo decisório ali do Banco Central. Vamos lembrar que há poucas semanas o BNDES lançou o pacote para reindustrializar, né, a chamada neoindustrialização, que envolve a nova indústria no Brasil. O mercado tocou de lado, né, não fez muito preço esse pacote, porque se vendeu que isso não seria nada novo, seria apenas um apanhado de projetos, né, de desembolsos que o BNDES já vai fazer. Eu tenho uma visão diferente, porque o cronograma de desembolsos que foi colocado pelo BNDES assume um tamanho de 0,8% do PIB, que é o atual desembolso do BNDES. Só que o presidente do BNDES já disse para a gente que a meta é sair de 0,8% para 2% do PIB. Então, claramente, o que foi colocado nesse plano de neoindustrialização é um piso e não um teto de aumento dos desembolsos de bancos públicos. Ainda tem o projeto da LCD, né, que compete com outras fontes de financiamento, coloca mais um crédito financiado para o BNDES alocar capital. Então, acho que tem sim um efeito no processo decisório do Banco Central e, além disso, além do fiscal, as variáveis monetárias, né, de inflação também pioraram. Quando a gente olha, por exemplo, a inflação de serviços vinculados à mão de obra, piorou bastante. Os últimos 3 meses, quando a gente anualiza, acelerou bastante. Então, o mercado de trabalho muito aquecido, a economia está rodando acima do seu potencial. O potencial de crescimento no Brasil é de 1,5%, infelizmente é baixo. A economia está rodando muito acima disso. Essa economia aquecida está se transformando, né, se refletindo no mercado de trabalho aquecido, que está pressionando a inflação. Então, isso também faz parte, acredito eu, do processo decisório aí do Banco Central, que eu considero acertada na decisão da semana passada. Acertada, então, tirar o guidance de novos cortes na sua visão. E o mercado também já está projetando, Gabriel, que de repente não chega lá na taxa terminal de 9%. Eu queria saber a sua visão, se não chega mesmo, ou de fato se chega lá 9,75%, 10% diante dessa conjuntura, e sobre a velocidade também, né? Se isso está contando mais, a velocidade até chegar na taxa terminal pode ser mais lenta, né? De repente um corte de 25 aqui, o outro ali, ao invés desse ímpeto todo de meio, ou até mesmo como alguns pediram, de 0,75 nessa velocidade. Como que está a sua visão, né, para chegar lá, né, para a gente chegar até o fim do ano, claro que contando de repente com algum cenário externo um pouco mais benevolente em algum momento aí dos próximos meses?
Então, eu acredito que o Banco Central ele ele vai navegar de forma muito cautelosa. Então, acho que vai ter mais uma de 50 e depois a gente tende a ter cortes de 25 pontos apenas. Né? Isso ou seja, o Banco Central vai ser mais cauteloso nesse processo de redução de juros, o que eu acho super correto e consistente do ponto de vista econômico, dado todos esses riscos que a gente comentou anteriormente, né? Não só o fiscal, mas na parte de inflação a gente está vendo uma piora dos componentes da inflação. Existe um risco, é bom a gente chamar a atenção para isso, da bandeira tarifária, que hoje é verde, ela virar amarela, isso vai pressionar a inflação de energia, né? A inflação de administrados. A gente também está vendo uma defasagem grande da gasolina e do diesel, né? A Petrobras já está há bastante tempo sem promover reajustes, isso criou uma defasagem grande em relação ao preço internacional. Então, assim, existem vários riscos inflacionários, né, adicionais ao fiscal, que fazem com que o Banco Central percorra esse trajeto de forma mais cautelosa. Então, se a gente tiver um cenário externo benevolente, né, se o governo tiver mais essa sorte no cenário internacional, isso pode acabar influenciando numa taxa terminal menor. Mas se não tiver essa ajuda do internacional, a gente deve ter uma taxa terminal um pouquinho acima do neutro, até porque o Banco Central já sinalizou para a gente que ele vai perseguir uma política monetária que ainda é contracionista. Muito provavelmente, a gente vai ter o detalhe amanhã, quando saiu a ata, né, da decisão, muito provavelmente em função de todos esses riscos que a gente colocou, né, que passam pelo fiscal, parafiscal e o risco inflacionário, além do risco de política monetária internacional, porque apesar do Fed ter sido dovish, né, o Fed foi dovish na semana passada, mas há um risco dele ter errado, né? Quando a gente olha os dados da economia americana está rodando muito acima do potencial ainda, inclusive o mercado de housing, né, o mercado imobiliário, que é um dos mais cíclicos, voltou a se recuperar. Então, assim, é possível que o Fed tenha tomado uma decisão equivocada. A gente vai demorar um pouquinho para saber, mas nos próximos 3, 4 meses vai ficar mais claro se vai de fato ser possível cortar juros ou não nos Estados Unidos. O Gabriel, inclusive, né, só puxando esse gancho que você citou, a gente até se perguntava aqui ao longo dos últimos tempos o que acabou mudando efetivamente no cenário lá nos Estados Unidos para trazer esse discurso mais dovish por parte do Fed, né? Ele foi tão contundente, vocal, que enquanto não tivesse nenhuma melhora na sinalização, não faria movimentos, e de uma reunião para outra parece que nada mudou, apenas o discurso, né? Talvez seja alguma sinalização para o mercado, ou tentativa de sinalização, mas dados mesmo, a gente não teve nenhum tipo de mudança significativa, né? Não tivemos de dados, pelo contrário, nós tivemos dados ruins para tomar a decisão do Fed, né? A inflação, não só de janeiro, todo mundo imaginou que fosse um problema pontual, uma sazonalidade desfavorável, fosse ser revertido no mês seguinte, não foi. O dado de fevereiro do PCI também veio acima do esperado. Então, do ponto de vista inflacionário, a gente não teve notícia positiva, né? Pelo contrário, teve surpresa negativa do ponto de vista inflacionário. Mas, apesar disso, o Fed tomou essa decisão, né? Na verdade, assim, quando a gente olha as projeções que o Fed soltou, que eles atualizaram o quadro de projeções econômicas, teve uma piora na direção hawkish, porque a gente teve basicamente o PIB revisado para cima, ou seja, o Fed enxerga, o board enxerga que a economia está rodando acima do potencial, o desemprego, curiosamente, ficou estável e a inflação foi revisada também para cima. Então, assim, é PIB e inflação para cima. Mas apesar dos dots, né, dos dot plots mais hawkish, o discurso do Powell foi dovish. Então, tem um descasamento entre o que o quadro de projeções está mostrando e o que o presidente do Fed está colocando para o mercado. Eu acho que a impressão que eu fiquei é que o Fed, né, o Powell, ele tomou uma decisão, ele quer cortar juros nos Estados Unidos esse ano, ele está tentando ancorar o mercado nessa direção, mas eu tenho sérias dúvidas se os dados vão autorizar que o board de fato faça isso sem correr risco de uma reaceleração da inflação, como a gente está vendo, né? Janeiro e fevereiro
não foram dados positivos para o Fed. A inflação, ela está desconfortável, o mercado de trabalho americano está muito apertado. É verdade que teve uma acomodação de salários, mas ainda está num patamar muito distante do requerido, né? Do Fed ter essa tranquilidade, essa garantia, essa confiança de que a inflação de fato vai convergir para a meta. Então, acho que a gente tem que ler com um pouco de cautela aí essa fala do Powell, porque acho que ele pode cometer um erro e a inflação acelerar e ele não conseguir entregar esse corte que ele está tentando ancorar o mercado que vai acontecer esse ano, que é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Gabriel, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Prazer tê-lo aqui na nossa programação. Volte sempre.